misericórdia, bondade de Deus. Vamos falarmos um pouco da palavra de Deus, né? Então, eu confesso aos irmãos, não tenho aqui nenhum esposo, não tenho, mas eu tenho certeza que Deus, né, há de falar conosco aqui nesta noite. Eu, nesse lugar, né, para ouvir a palavra de Deus, e já ouvi, né, e vamos continuar ouvindo, né, a palavra de Deus. É coisa linda, Deus tem feito na nossa vida, não é verdade, Zé? Deus tem feito coisa maravilhosa na nossa vida. Sexta-feira a gente conversava um pouco ali fora, e a conversa era só milhões, né, irmão? Milhões e milhões, eu não entendo disso. Mas eu me lembrei de uma coisa: Jesus disse assim: ó, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. E eu me alegro, né, por essa palavra. Sabe por quê? Porque vem os dias maus, com certeza, vem mesmo, né? Vem para o negrinho, vem para o branco, vem para o rico, vem para o pobre, né? Vem para a moça bonita, vem para o jovem bonito, né? Vem para o jovem feio, a jovem feia, vem, né? Vem para a criança, vem para o adolescente, vem também para o jovem. Os dias maus vêm, né? Mas você sabe que motivo nós temos de sobra para glorificar e exaltar o nome do Senhor? E às vezes entramos num lugar gostoso como esse, Zé, né? Um lugar gostoso, né? Que a gente disse assim, meu pai, que não é melhor estar um dia aqui do que 1000 lá fora. É um lugar gostoso, onde sentimos a presença de Deus, né? Vemos Deus falando que cuida de nós, e cuida mesmo, vendo Deus falando que segura nós nas suas mãos. E eu então, meus irmãos, né, além 6 meses já, pastor, desempregado, né? 6 meses, glória a Deus, 6 meses, né? E até agora Deus não abriu porta, não. Mas o Frank falou que tem a porta, né? Então, eu tenho certeza que Ele vai dar vitória. Mas, irmãos, há motivo de nós estarmos, né? É motivo para nós, né, glorificar e exaltar o nome do Senhor nesse lugar. Eu estava vendo uma reportagem com o Gabriel, né, do Palmeiras. O Palmeiras foi campeão agora esse dia. Misericórdia, que bagunça, que barulho, né? Já acabou a alegria deles. Mas eu aceitei a Cristo, fui para a igreja 29 de janeiro, se não me falha a memória, de 98. Até hoje eu estou alegre. Aleluia! Né? Essa alegria não passou. E eu quero dizer para você, aquele que serve a Deus, a alegria dele não passa nunca. Aleluia! Porque quando nós terminarmos aqui, nós estaremos para sempre ao lado do Senhor. Né? Então, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos, peço oração, né? Antes, sei que todos têm orado, né? Se algum aí não orou até hoje, ele vai orar a partir de agora, né? Os irmãos sabem que eu fui convidado para trabalhar lá em Barretos. E aí, meus irmãos, quando nós chegando lá, né, o homem lá, o patrão, chama Pedro também, né? Sou Pedro, e Pedro, o homem, né, gosta das coisas sérias, as coisas sérias. Começamos a conversar, e ele disse assim: olha, eu não vou precisar agora de vocês aqui, porque o material chegou, e não tem como eu ficar com vocês aqui e pagar esse salário. Mas eu, né, meu coração não entristeceu, eu percebi que o meu coração não entristeceu, que permaneceu a mesma coisa. E eu disse: ó,
Viemos embora. E quando eu cheguei aqui, fomos na terça-feira. Quando eu cheguei à tarde, aí estava no outro dia, o telefone tocou, eu olhei, era o número dele, do homem lá, eu não atendi. Aí ligou de novo, eu atendi, ele disse: olha, Zé Pedro, eu quero que você venha para cá, trabalhar aqui comigo aqui. E eu me parei um pouco, olhei na Letícia, ela estava lá na lojinha, lá, passa, abriu mão, abençoou o Pedro. A Letícia estava lá, o Abner também, e eu olhei lá para a rádio, olhei aqui para o trabalho da igreja, os varões, mas eu falei: eu preciso trabalhar, tá verdade? Então os irmãos orem, e daí ele falou assim para mim: olha, eu quero você terça-feira aqui, você trabalhar, e você tem experiência de serviço? Eu disse: eu trabalhei 4 anos, né? Mas tem parte aí que eu não fiz, eu nunca vi. Ele disse: mas eu quero que você venha aqui, eu quero que você venha para cá terça-feira, eu preciso de você. Você vem ou eu tenho que arrumar outro? Falou para mim. E eu preciso trabalhar, né? Preciso trabalhar. A Bíblia fala para não ser pesado para ninguém, então eu preciso trabalhar, isso eu tenho consciência. Né? Mas eu creio numa coisa, né? Se os irmãos orar, né? Depois da manhã, né, que eu tenho que ir. Se os irmãos orar, eu tenho certeza que Deus vai falar para mim fazer. Amém? Amém. Né? Porque quando eu fui para lá a primeira vez, eu escutei 10 minutos, irmãos. Você não sabe disso aí. Então, pastor, o senhor, você que meu marido fala que o senhor, o senhor povo tem isso. Então, antes de eu ir para lá, era para a gente ir na segunda. Mas na segunda-feira não deu para ir, que o outro rapaz desistiu, não deu para ir. Mas eu tinha sonhado que eu fui no serviço, cheguei lá para fazer exame, e o rapaz, cheguei lá e encontrei uma moça, ela disse: ô Pedrão, eu falei: ô, mas como essa moça me conhece? E aí eu perguntei para ela: eu vim fazer exame. Ela disse: é nesse prédio aqui, é lá naquele andar. E eu entrei numa porta, não era, entrei na outra porta, não tinha entrada, era um quarto. E aí entrei por outra porta, ela tinha uma entrada e fazia uma curva. Quando eu entrei naquela porta, eu fiz a curva de frente com uma parede. E não tinha como eu subir lá para fazer o exame. E eu acordei e falei: Senhor, parece que Deus não quer que eu vou lá. E aí eu tive outro sonho, a mesma coisa. Mas eu tinha falado: ia, então eu disse: eu vou. Só que quando ele disse para mim lá que o serviço não podia fazer, o meu coração ficou tão alegre, irmãos, né? Ficou tão alegre, o meu coração ficou, né? Não sentiu, o irmão Nelson disse para mim assim: você ficou triste? Eu falei: não, irmão Nelson, eu não fiquei triste, não sei, né? Eu não fiquei triste. Então por isso que eu quero que os irmãos orem. Sabe por que eu quero que os irmãos orem? Porque eu lembro uma vez que eu ia sair do trabalho para ganhar 3 vezes mais. Eu ia sair. Eu trabalhava na usina cortando cana. Eu ia cortar cana, a mesma coisa. Só que eu ia cortar cana, tonelada cheia. Quem entende tonelada? A usina pagava para nós R$3 por tonelada. E tonelada cheia era 27, 26 reais por tonelada. Daí eu cortava 26, 27 toneladas de cana, 30 e poucos toneladas de cana por dia. Então, eu ia ganhar muito dinheiro. E eu orei ao Senhor, né? Orei ao Senhor, e eu falei para o irmão Raimundo é testemunha disso. Eu disse: vamos orar, Pai. Deus vai dizer para mim se eu vou ou se eu não vou, porque é muita coisa. Eu vou cortar cana, mas eu vou ficar rico desse jeito aí. Cortar cana, né? Quem corta 30 e poucas toneladas, eu vou ficar rico rapidinho, né? Cortando cana. E nós oramos, irmãos. E quando foi na madrugada, eu tive um sonho. E no sonho eu saí do meu serviço, eu entrei naquele serviço. Só que as pessoas não se entendiam uns aos outros. E eu acordei, falei para a Rosa assim: olha, eu não vou não. Eu, por quê? Falei: porque eu sonhei assim, assim, assim. Ela falou assim: então amém. E os irmãos que tinham aquela porta de serviço lá, era tudo cristão, era tudo crente, né? Tudo crente. Era eles que tinham abrido na porta de serviço lá. Era uma coisa confiável. E eu disse: eu não vou não. No outro dia, meu irmão chegou em casa e disse: você vai? Eu falei: eu não vou, sinto muito, mas não posso ir. Porque Deus falou assim, assim para mim. Eu entendi que Deus disse para mim não ir. E ele disse assim: então tá bom, mas você vai perder uma bênção que Deus abriu para você, uma porta que Deus abriu para você.
E eu tudo bem, voltei a trabalhar normal. Passou uma semana, meus irmãos saíram pelo rio, acabou com tudo. Misericórdia, né? Então, por isso, orem a Deus, né? E eu tenho certeza, se nós orarmos a Deus confiando em Deus, né, eu tenho certeza que amanhã Deus vai falar para mim, ó, pode ir, né, que eu estou na frente. Ou Ele vai falar, não vai, né, que nem o nosso irmão Zé Roberto disse, né, eu estou vivendo, né, segundo a vontade de Deus. Então Deus, né, faça aquilo que é melhor para a minha vida, porque a minha vida não é mais minha, mas é do Senhor. Vamos ler então poucos versículos da palavra de Deus, no capítulo 7 do livro de Lucas, que fala sobre o filho da viúva de Naim, né? Palavra conhecida aí dos irmãos e de muitas pessoas, né? Eu posso pensar assim, porque a gente tem falado muito dessas palavras aí aonde na rádio, eu tenho certeza que é de conhecimento de muita gente nessa cidade. Lucas capítulo 7 e o versículo 11 diz assim a palavra de Deus: e aconteceu pouco depois de ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam e dizem: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Graças a Deus. Irmãos, eu particularmente, eu não sei consolar nenhuma pessoa da família se alguém morrer. Eu chego e não falo nada, pastor. Não falo nada, eu fico ali, não tem palavra para falar, né? O que você diria, Gabriel? Uma pessoa chegou lá, morreu o pai dele, o que você faria para ele? Eu não falo nada, né? Porque como é que você vai consolar uma pessoa que perdeu um ente querido? Né? Não tem jeito, né, Mateus? É difícil, né, você chegar em um funeral e consolar uma pessoa, né? Porque nós vemos desde o começo do mundo, o homem ele acostumou com a morte, mas ele, né, não aceita, né? Ela chora quando ela perde o esposo, né? Ele chora, o filho chora, a mãe chora, né? Ninguém, eu não tenho palavra, né, para consolar. Então eu chego, eu vou lá, faço a minha parte, entro lá, fico com a família, mas não falo nada, né? Não tenho palavra, não consigo falar nada para consolar, porque não tem jeito. Mas nós olhamos aqui para uma história, né, a qual Lucas fez questão de registrar. Por quê? Porque teve um acontecimento naquela cidade. Quem sabe? Numa cidade, a Bíblia fala aqui que Jesus ia chegando e a mulher, ela vinha saindo. Então,
Né? Diz que lá perto de Barretos, lá tem uma cidade que é assim, tem um portão para você entrar, né, irmão? Então, né, você entra só por uma porta. E aquela mulher vinha saindo com o seu filho. Se nós formos olhar um pouco da palavra de Deus, diz a palavra que essa mulher, ela vinha saindo com o seu filho, mas não era uma mulher qualquer, era uma mulher viúva, não era uma mulher que tinha morrido o seu filho, mas ali com ela estava chorando o seu esposo, estava chorando a sua filha, estava chorando o filho mais velho, o mais novo. Não, a Bíblia diz que a mulher, ela era viúva, e que também ela vinha chorando a morte do seu único filho. Ela vinha chorando. Agora então, essa mulher, eu posso olhar para a palavra de Deus e ver que essa mulher, ela já tinha chorado uma vez pelo seu esposo, né, pelo seu esposo querido, que tinha dado a ela esse filho. Então, mais uma vez, chega o dia mau na casa daquela mulher. Se nós formos olhar, eu gosto um pouco de ler história, não entendo muito bem, porque eu sou ruim de texto, a turma sabe a ansiedade, né? Eu leio tudo, mas depois, na hora da prova, me atrapalha tudo. Mas se nós formos ler um pouco, né, a palavra de Deus, ela fala sobre a genealogia. Não sei como pode ser, fala aí, Gabriel. É isso aí. Então, eles têm, né, a família para o povo de Israel, ela é mais valorosa do que o ouro, Mateus, do que a prata. A família, ela tem muito valor para o povo de Israel. Não é como o brasileiro, que você vê muitas das vezes, né, um homem rico, né, e o seu irmão muitas das vezes pobre, né, mendigo, não, dão mais valor ao dinheiro e talvez abandona o seu parente, o seu irmão, sua irmã. Mas o povo de Israel não. Então eles faziam questão de registrar o nome das famílias. Mas eu fico olhando aqui para essa palavra e vejo que essa mulher, ela perdeu o seu esposo. Agora vem uma nova fatalidade na sua vida, e ela também perde o seu único filho. O que aconteceu na vida daquela mulher? Acabou-se a sua história. Para aquela mulher, tudo tinha se perdido, não tinha mais esperança para aquela mulher viúva numa cidade chamada Naim. Aleluia. Mas o que me alegra, irmão, é que aquele mesmo Jesus que me encontrou no dia 29 de janeiro de 98, eu estava trabalhando em cima do muro na minha casa fazendo, torto vai fazendo, e Jesus e o Espírito Santo, que diz a palavra de Deus que é aquele que convence o homem do pecado e do erro, ele começou a falar em meu coração dizendo: vá à igreja hoje, vá à igreja hoje. E aquilo não saía do meu coração. Então eu comecei cedo, pode perguntar para a Rosa, eu começava a trabalhar cedo, senão, se eu não parava nem para comer, eu trabalhava o dia inteiro, e se ele deixasse eu trabalhava a noite inteira, colocava a lâmpada em cima do muro e trabalhava, mas aquela palavra, aquela acomodação do meu coração dizendo: vai à igreja hoje. Aleluia. E deu uma meio-dia, eu já troquei de roupa, eu queria ir para a igreja, e eu chamava o meu irmão para a igreja, e ele dizia: vai cedo, mas eu quero ir, e eu quero ir para a igreja, eu preciso ir na igreja. E quando deu 7 horas, ele não saiu para ir, ele morava no fundo de casa, não saiu, eu peguei uma bicicleta e saí, e fui até uma igreja, e cheguei lá, e encontrei este mesmo Jesus, que encontrou esta viúva na saída da cidade. E eu fico olhando para a vida dessa mulher agora, a sua história acabou, não tinha como mais escrever, não tinha como mais escrever
Conta-se a história desta família. Morreu seu esposo. Agora então, em seguida, vem também a morte de seu filho. E esta mulher, o que ela tem que fazer agora? O que se deve fazer é chorar, porque a sua história foi apagada. Mas diz a palavra de Deus, no versículo 12: quando chegou à porta, perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, de sua mãe, que era viúva, e viúva e com ela uma grande multidão saía da cidade. Versículo 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Adiantaria, quando a minha mãe morreu, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei uns 3 meses, chorando, eu não comia, ainda que nunca, tive o prazer de comer uma macarronada que a minha mãe fez para mim, nunca tive esse prazer, mas talvez você tenha. Eu nunca tive o prazer de sentar na minha mesa com a minha mãe, na casa dela, nunca tive o prazer de chegar um dia, em casa, e minha mãe preocupada, porque eu cheguei meia-noite, eu cheguei 1 hora, eu cheguei 10 horas, nunca tive o prazer de ter um conselho de uma mãe para ser um bom filho, para ser um bom homem, nunca tive, e nem do pai, mas você talvez tenha, então dê valor a isso. Eu chorei uns 3 meses, eu não tinha fome, não tinha alegria, porque eu sabia que nunca mais eu ia ter esse privilégio de poder ver uma mãe, muitas das vezes, preocupada porque eu cheguei 10 horas, preocupada onde eu estava, eu nunca tive, mas mesmo assim, eu chorei 3 meses, e não tinha nada que podia me alegrar, porque não tinha nada, e a moça dizia: para rapaz, para com isso, mas eu não tinha fome, muitas das vezes eu chorava escondido, mas eu chorava no trabalho, a minha produção caiu, porque eu tinha tristeza, não tinha o que fazer sem sarar o meu coração. Então veio um homem de encontro com uma mulher, e pelo que nós olhamos na Bíblia, ela não conhecia Jesus. Então chega aquele homem que vai entrando na cidade, e ele toca ali naquele esquife, diz a palavra de Deus. Então todos param, e ele olha para aquela mulher e diz: olha, não chora, não chora, para de chorar, é muito fácil, aleluia. Como que nós vamos dizer para uma pessoa: não chora, sendo que ela perdeu o seu único filho? Como que vamos dizer para ela: não chore? Nós vimos uns tempos atrás aqui uma mulher que perdeu sua filha, ela chorou, ela foi no cemitério, ela queria tirar de volta, porque a tristeza era grande no seu coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite, aleluia. Às vezes você está chorando, eu não sei quanto tempo, quem sabe um dia, quem sabe 2, quem sabe 3, mas eu quero dar um recado para você nesta noite: Jesus vem vindo ao seu encontro, aleluia. Jesus vem vindo ao seu encontro nesta noite, aleluia, glória a Deus. Jesus vem vindo ao seu encontro, e Jesus chega e manda parar, olha para aquela mulher e diz: não chore, não chore. E diz a palavra de Deus, no versículo 15, quando Jesus toca aquele esquife e manda parar, e fala para aquela mulher: não chore, aleluia. Talvez você está chorando, meu irmão, talvez aí está doendo, ninguém vê, mas Jesus vê. E uma palavra profética eu tenho para você nesta noite: Ele vai tocar na sua vida, aleluia. Ele vai tocar na sua vida, aleluia. Oh glória,
No 14, chegando, se tocou ao esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Tem direção essa palavra nesta noite? Eu não fiz o esboço, eu falei para você, eu não fiz, nem sei, não sei fazer, mas eu gostaria de fazer. Eu gostaria, de colocar ali, escrever, colocar bonitinho. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus veio ao seu encontro neste lugar. Quem quer que Jesus está aqui? Aleluia! Quem quer que Jesus está presente neste lugar? Então se prepara, meu irmão. Se prepara, porque Ele vem ao seu encontro nesta noite. Aleluia! Levanta, meu irmão. Aleluia, as suas mãos para o alto e glorifique este Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! O dia mau vem sobre a nossa vida, vem sobre a vida desta família, acabou com tudo. Veio um furacão sobre a vida daquela mulher. E sabe de uma coisa? Passou naquela cidade, mas a Bíblia nos fala que passou somente numa família. Aleluia! E Jesus então toca aquele esquife. E quando Jesus toca, diz para aquele jovem, eu te digo, levanta. Aleluia! Agora que minha imaginação, todo enterro tem um governo, Frank. Tem aquele que cava o buraco lá, pastor. Tem aquele que cava o buraco, fica preparado, esperando chegar a multidão chorona, porque eles estão perdendo ali os seus dinheiros, então tem o governo. E eu posso imaginar, não está escrito aqui, mas eu penso assim, que lá no cemitério, quem sabe tinha 2 coveiros lá, e eles conversavam assim: olha, está demorando, não está? Parece que não era marcado para 2 horas da tarde, o sepultamento não era 2, era, mas que hora que é aí? Às 3 horas, então está atrasado. Aleluia! Mas vamos continuar esperando. E eles estão ali há 4 horas, mas olha, não chegou ainda. Será o que aconteceu? E continua esperando. A Bíblia não fala, o pensamento meu aqui, é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Quem sabe chega às 6 horas e eles dizem: olha, quer saber de uma coisa? Eu acho que aconteceu alguma coisa, porque como nós vamos enterrar ele de noite? Vamos embora. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, jovem, criança, adolescente, eu quero dizer para você ainda, aleluia, que você acha que está tudo acabado. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele está aqui nessa noite e diz para você que não acabou não. Aleluia! Aleluia! Que aquilo que o Senhor prometeu na sua palavra ainda está de pé. Você acredita? Levanta as suas mãos para cima e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Eu me lembro muito bem, meus irmãos, me lembro muito bem. Eu já passei por vários dias maus, pastor, na minha vida. Não estou pegando carona da mensagem dele, não. Eu disse que eu não tenho esboço, e é a palavra que Deus está colocando no meu coração. Aleluia! E mesmo que eu tivesse mensagem de Deus, ninguém tem direito a falar sobre ela. Não tem. É a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, eu estava passando uma vez, um dia mal, passei por muito já. E eu fui na casa do irmão, ele disse assim: irmão, Deus me fez uma promessa. Eu disse: qual foi? Ele disse: olha, foi que abriu um restaurante e mostrou um carro branco que veio e parou na porta da lanchonete e me abençoou, e assim. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: abençoou minha vida, irmão, foi uma bênção, foi nessas Paulistas que aconteceu isso. E eu disse: agora? Ele disse: olha, passou tudo, e eu estou aqui esperando do Senhor de novo. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, há muitas coisas na nossa vida que nós olhamos, parece que não dá mais para continuarmos. Na nossa vida é só lágrima, só choro, é só tristeza. Mas eu digo algo para você, aquele que confia no Senhor, é
como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus encontrou com aquela mulher uma família destruída, não tinha seu esposo, agora nós deu filho, e os coveiros estão lá esperando, e eles dizem: então vamos embora. E quando ele chega na cidade, os coveiros também eram da cidade, e quando ele chega na entrada da cidade, eu posso pensar assim, né? Talvez eles ouvem o barulho de uma música cantando, eles dizem: mas que negócio é esse? Aleluia! Eles ouvem o barulho de uma música, alguém tocando, alguém se alegrando, dançando, porque diz a palavra de Deus que o temor se apoderou daquela grande multidão. Então, quando eles entram da porta da cidade para dentro, eles saíram de lá, viram um jovem morto. Deus ainda tem resposta para você nesta noite. Para mandar a ganchinha. Alguém olhou e disse assim: não dá mais, esse daí acabou, essa não tem mais jeito. Mas Jesus veio vindo ao seu encontro, e ele diz para você: não chore. E quer saber do mais? Ele diz para você: levanta hoje, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E eles entram por aquela cidade e vê um barulho de uma música, vê alguém dançando, vê alguém saltando, vê alguém glorificando. Me lembro quando eu vim para a igreja, fomos um culto lá na rodoviária, cheio de gente, pessoas cantando, som ligado, e o irmão cantava o hino 15, eu glorificava, exaltava o nome do Senhor. E o irmão disse assim para mim, assim: irmão, para que tudo isso? Eu disse assim: porque eu encontrei um grande profeta. Aleluia! Para que tudo isso, irmão? Para que tudo isso, irmão? Não esqueçam disso. Ele disse: para que tanta glória desse jeito? Eu disse: eu sei de onde ele tem me tirado. Eu estava morto, mas fui encontrado, encontrei com Jesus. Jesus me colocou de pé, por isso é que eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, eles olham, aquele que estava morto lá. A nossa briga, misericórdia, eu não vou dizer,